falando em Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, é um pouquinho do que eu gostaria de falar nessa noite com vocês. E vocês já podem ir abrindo a sua Bíblia, o seu aplicativo, lá em Mateus 25, a gente já vamos estar lendo, esmiuçando essa palavra. E nós vamos falar um pouquinho sobre uma parábola muito, muito especial, que eu curto muito. Na verdade, o capítulo 25 de Mateus fala de uma sequência de palavras, e todas elas vão tratando um pouco do mesmo assunto, mas nós vamos falar somente da primeira, né? E nessa primeira a gente se depara com aquele versículo lá no finzinho dela, que fala em que nós não sabemos, né? Vigiai, porque nós não sabemos o dia nem a hora do retorno do Senhor Jesus. E essa parábola, ela culmina com esse versículo no final, lá no versículo 13. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. E nessa noite, eu não quero falar, não que eu não vá falar, né? Não tem como não falar sobre a vinda de Cristo. Eu acredito que todas as vezes que nós nos reunimos na casa do Senhor, todas as vezes que nós comemos o pão, repartimos, bebemos o vinho, que nós adoramos a Ele, não tem como nós não lembrarmos e não pensarmos e não nos prepararmos para o dia que Ele vem nos buscar. Né? Porque nós cremos sim na eternidade, nós cremos na vida que nós teremos com Ele. E essa vida, ela é passageira, na salvação. E primeiro ponto que a gente tem que entender é que salvação é individual. Quando nós tivemos a conferência de mulheres, teve uma pergunta que com frequência surge: tenho vindo na igreja, mas meu esposo não quer vir, meu pai, minha mãe, meu irmão, não estou conseguindo, como eu faço para seguir a fé cristã? Meu primeiro ponto sempre é: salvação e fé é individual, queridos. Você escolhe, é uma escolha sua. E no dia que o Senhor estiver nos buscando, que Ele bater a porta, que Ele vier, é cada um por si, é exatamente o dito: cada um por si, Deus por todos. É assim, Deus vai estar ali e é cada um. Salvação, ela é individual, e nós teremos, e a palavra sempre fala que nós teremos surpresas naquele dia. E eu não estou aqui nessa noite, a gente não vai falar de escatologia, não é esse o meu objetivo, né? Falar sobre a vinda de Cristo. Ela está perto, ela está longe, Cristo está vindo. Olha, tudo indica que Ele está vindo, mas todas as décadas e séculos sempre se espera a vinda dEle. Sempre temos tempos difíceis, e eu creio sim, se nós formos analisar inúmeras coisas acontecendo ao redor do mundo que talvez nos dariam indícios da vinda de Cristo. Mas nós não sabemos o que ainda vamos passar. Né? E a palavra mesmo fala em um momento em que 1000 dias na sua presença simbolizam um. Como vamos saber? Né? E se nós estivermos no ano 2000 e passaram-se 2 dias da eternidade? Nós não sabemos, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. E essa parábola, ela, muito além de falar de escatologia e da volta de Cristo, ela nos ensina demais. E ela fala muito para a igreja. Ela fala muito sobre vivermos para Ele, ela fala muito sobre intimidade, mas ela nos pega mesmo numa vida de fingimentos. Mas essa parábola está falando da volta de Cristo. Quem está preparado, quem não está. Essa parábola fala dos fingidos, dos procrastinadores, dos preguiçosos, dos passivos. Ela fala muito da nossa vida hoje. E veja uma pergunta para vocês. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Não precisa só levantar a mão. Ninguém vai pedir para você vir aqui na frente, nem nada. Bem-vindos. Ali nós temos algumas pessoas nos visitando.
Essa mensagem, por que eu pedi para levantar a mão? Essa mensagem, quando a gente começa lá no capítulo de Mateus 25:1, eu vou ler o comecinho dela. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Essa é uma parábola em que Cristo está falando com a igreja dele. Não está falando de pecadores e justos, ímpios e santos. Essa parábola está falando de 10 pessoas, mulheres, na exemplificação, virgens. O que são virgens? Pessoas que se guardaram, pessoas que se guardam, pessoas puras. Não estamos falando aqui, separando pecadores, ímpios, não, nós estamos falando da igreja de Cristo, nós estamos aqui falando de pessoas, nós estamos falando de nós, da gente, né? Do que nós esperamos. Virgem, você sabe quanto é custoso se manter puro até o casamento. Eu sei disso, meu marido sabe disso, eu sei que tem jovens aqui que sabem disso. Quem se guardou até o casamento sabe que custa muito e quanto a gente se sacrifica. É muito sacrifício, gente. Se guardar puro até o casamento. São escolhas em cima de escolhas corretas. A gente escolhe diariamente para colher o fruto e o benefício de uma família mais tarde. A gente paga um preço para aquilo. Então, nós estamos falando aqui, a exemplificação aqui de Jesus na parábola, nós estamos falando de virgens, de pessoas que pagam o preço para encontrar o noivo. A gente não está falando de qualquer um. E então, dentro desse contexto do reino dos céus, onde a parábola ela fala com a gente, ela segue assim. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas, nécias. Algumas versões falam sábias e nécias. E a gente poderia utilizar mais sinônimos para exemplificar a forma que Cristo exemplifica aqui, coloca aqui. Né? Loucas, vamos dizer loucas. Né? Não querendo falar, mas burra, né? Burra, louca, nécia, com uma mente pequena, deficiente de conhecimento, né? Assim ele trata, louca, né? Louca, não é nada inteligente, não soube fazer boas escolhas. Ela é louca. É assim que Cristo exemplifica e divide elas metade, metade. 5 loucas e 5 prudentes. 5 nécias e 5 sábias. E assim ele segue e diz: as loucas, tomando as suas lamparinas, não levaram azeite. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E a gente vai parar aqui um pouquinho. Vamos falar um pouquinho dessa característica, desse perfil. As 2 tinham lamparinas. As 2 tinham. Todos nós chegamos aqui, possivelmente, o que é a lamparina? A lamparina é o elemento, é a casca. Sem azeite, não tem o quê? Não tem luz. Sem azeite, sem óleo, sem combustível, não tem luz. A palavra fala que qual é a nossa missão? É emanar a luz de Cristo, que ela não seja escondida debaixo de uma mesa, mas que ela seja colocada em cima de uma montanha, de um topo, ao lugar mais alto, para que todos vejam a nossa luz. Do que adianta a gente chegar aqui, igreja, cristão, pagando o preço com a lamparina vazia, sem luz, sem azeite. E a gente não finge o azeite. Eu posso até aqui chegar com a lamparina na mão. Posso chegar com ela aqui, está aqui na minha mão. Mas a gente não finge o que a gente não tem. Não tem luz, não tem luz. Não tem azeite, a gente não consegue fingir o azeite. A gente pega, a gente compra a lamparina e chegou lá. E as loucas, elas... sabe com aquele estilo assim? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essas eram as loucas.
Elas não queriam pagar o preço. O que as prudentes fizeram? Para elas ter óleo extra, elas pagaram um preço para ter óleo extra. Para ter óleo extra, elas tiveram que, talvez, acordar mais cedo. Não dá para fazer o básico. Tiveram que acordar mais cedo, tiveram que trabalhar mais, tiveram que fazer sacrifícios, tiveram que fazer muitas coisas. Elas tiveram que sacrificar hoje. Sabe aquela coisa? Eu sacrifico hoje para ser feliz amanhã. Na nossa geração, todo mundo quer ser feliz hoje, agora, nesse momento. Ninguém quer sacrificar nada, porque tudo o que importa é ser feliz. Vamos gastar tudo, vamos torrar tudo, vamos viver amanhã. O amanhã a Deus pertence, amanhã a Ele que, né? E assim a gente vive. E as loucas viviam assim. Sem reserva, sem extra. Não existe aquela expressão que a gente fala, não existe almoço grátis. Se a gente quer mais, a gente tem que trabalhar para ter mais. Não existe. Por isso que essa mensagem, ela fala a nossa procrastinação, a nossa preguiça, a nossa a nossa passividade. Sabe, é o fingimento. Todo mundo consegue fingir que tem uma lamparina. Mas o óleo para queimar, a gente não finge. Não tem como, a lamparina é a casca, mas a essência, ela está lá dentro. É o óleo. Né? Sabe que eu tenho uma vozinha muito querida, e ela faleceu aos 96 anos, viveu muito bem até os 95, vivia sozinha, chamava Vó Linda. E eu queria botar o nome de uma filha minha de Linda, e não me deixaram. Eu tenho uma aluna linda, ela é linda, uma menina é linda, não deixaram eu botar. Mas é de tanto que eu gostava da minha avó. Quem tem o nome Linda aqui, é lindo o nome, tá? Gosto muito. Mas não deixa, né? A minha avó se chamava Vó Linda, faleceu mais de uma década atrás, aos 96. E ela era muito feliz. Muito feliz. Ela... às vezes eu falo dela porque ela é uma pessoa que me deixa saudade. Ela ficou viúva aos 60 e poucos anos. E dizia que ela passou a viver os melhores anos da vida dela após os 60. Ela sempre falava isso. Enviuvou, né, gente? Enviuvou, porque será? Ela sofreu na mão do vô. Não vou entrar nesse, né? Enviuvou. Viveu, viajou o mundo, cuidava dos netos. Eu lembro que ela tinha mais de 80, com certeza mais de 82. A minha mãe viajava, meu pai e minha mãe sumiam, ela comandava a casa por 30 dias. Cuidou de nós, assim, de lá, tudo que a gente não podia em casa, né? Comida, sempre a melhor comida. Sempre a comida do neto que ia lá, era a comida que ela fazia. Né? Qual a comida que tu gosta? Essa comida que ela ia fazer. Sempre assim. E uma coisa que é uma avó que eu posso ficar a noite inteira falando dela. E eu lembro que o meu pai nunca deixou a gente olhar novela. Nunca. Meu pai era luterano, não deixava olhar Xuxa nem novela. Eu cresci sem olhar Xuxa nem novela. Nos anos 80, os auges dos anos 80 e 90. E ela deixava a gente olhar novela. Gente, a gente pedia para dormir na casa dela só para olhar novela e ela deixava a gente. É, avó. Mas ela tinha uma característica. Ela foi envelhecendo, e é óbvio, a idade, né? Sempre, eu lembro que ela era sempre muito cheirosa e arrumadinha, mas ela, né, as marcas da idade. E ela sempre dizia assim, querida, isso aqui é só a casca. Só a casca. Lá dentro é que está a essência. Ela dizia, é só não olhar no espelho, está tudo certo. Porque eu continuo sendo jovem por dentro. Então, a gente não olha no espelho, olha só de vez em quando para arrumar o cabelo. E ela falava isso e aquilo, ia ficando guardado. Né? Ia ficando guardado. Porque do que adianta ter toda essa casca aqui e não ter a essência lá dentro? Do que adianta a lamparina, gente, é só o aparato. Todas tinham lamparina, é o aparato. E o óleo? O óleo a gente não finge. O óleo a gente não pretende. A gente não faz de conta que tem. Né? A gente não consegue. E aí o que acontece, quando a gente vai seguindo na parábola, e se vocês voltarem lá, 25, e já não sei mais em qual versículo que eu estou, vou seguir lendo aqui. Mas as prudentes
levaram azeite, foi o último versículo que eu li em suas vasilhas com as suas lamparinas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, pegaram no sono. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas, e as loucas disseram às prudentes: dai-me do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ides antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que vos não conheço. E aí então, o conhecido versículo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quando chegou o momento, queridos, as prudentes que fizeram as escolhas do sacrifício, elas colheram naquele momento. Elas estavam preparadas, elas tinham óleo extra, elas tinham reserva, elas se prepararam, é que nem a aposentadoria, queridos. Se você não plantar hoje na sua juventude, você não vai colher lá na frente. Eu sei que é ruim de dizer isso, mas você precisa plantar. Né? E eu tenho um exemplo de tanto o meu sogro quanto o meu pai, meus sogros e quanto o meu pai e minha mãe. Eles plantaram na vida. Eu lembro que às vezes a gente não tinha, mas eles plantaram para ter a vida que eles têm hoje. Eles fizeram extra. Eles trabalhavam extra. Eles cuidaram extra para ter o conforto que eles têm hoje. Né? E às vezes até a gente brinca, eu brinco, né? Meu sogro e minha sogra dizem: olha, eu torço que vocês torrem tudo, porque vocês merecem. Gastem tudo, não pensem nos filhos, é de vocês. Tudo que vocês podiam dar para os filhos de vocês, vocês já deram. E eu oro que meus pais e os pais do Robson sejam muito, muito, muito felizes e que eles tenham a vida abundante que eles plantaram, eles fizeram o extra. Sabe, o que essa parábola nos faz? As prudentes, elas semearam. Elas foram prudentes, elas foram fazendo o extra. Recentemente, eu tive um acidente de carro, de vez em quando, né? As mulheres, assim, né? É que dessa vez foi bem sério. Dessa vez foi um pouquinho sério. Só engavetou, gente. 5, né? Mas não foi culpa minha. Eu parei o carro. O culpado foi o que veio atrás. O que veio para trás. Os dois que bateram atrás, só que, obviamente, me empurraram, deu perda total no meu carro, eles, né, gavetou. E a pessoa da frente, né, nós temos seguro no carro, e né, não foi culpa nossa, então nós estávamos tentando cobrar, mas a seguradora demorou demais, a gente teve que acionar o seguro. É uma perda grande, um transtorno, mas eu, né, conseguia remanejar. Mas a pessoa que estava na minha frente era um veículo de trabalho, queridos. Ela tinha tirado há pouco tempo o carro. E ela me mandava mensagem desesperada, dizendo: eu optei por não fazer o seguro ainda. O veículo de trabalho, queridos. Ela dizia: eu estou entrando em depressão, eu estou tomando remédio para dormir, porque eu já gastei tudo que eu tinha com carro de aluguel. Eu fiquei com uma pena dela, sabe? E eu disse assim: mas é que o meu seguro não cobre o seu, nós temos que esperar o seguro de quem causou o acidente dar a resposta para que todos sejam cobertos. Queridos, o dia mau, ele vai chegar para todos nós. Nós estamos todos debaixo do mesmo céu, do mesmo sol, ímpios, justos, injustos. É duro dizer isso. Sim, nós temos um Deus que nos guarda, que nos cuida, que nos protege. Nós caminhamos em fé, nós acreditamos em Deus. E se o dia mau bater na sua casa e eu não tiver óleo na minha vasilha? Sabe, queridos, nós temos que pensar sobre isso.
E eu não tenho óleo na minha vasilha, não tenho nada. Porque o dia mau, eventualmente, ele chega. Ele bate. Ele vem para todos nós. E vamos falar espiritualmente, quando o dia mau ele vem, e eu não tenho lá dentro de mim, eu não tenho reserva para aguentar o dia mau. Eu não busquei, eu não procurei, eu não semeei um dia extra, eu vivia sempre no limite de tudo. Eu vou no domingo para buscar, para encher a minha vasilha. Eu vou no domingo para, minha vasilha está, minha lamparina zerada de óleo. Queridos, nós não podemos viver de domingo para preencher o óleo da nossa lamparina. O óleo extra, sabe de onde ele vem? É do dia a dia, é das escolhas pequenas que você escolhe fazer um pouquinho a mais no seu dia. Onde você escolhe, talvez, dormir um pouquinho mais tarde, acordar um pouco mais cedo, buscar a Deus no seu meio-dia, tirar um tempo extra com Ele, colocar um louvor, semear no seu dia a dia. O domingo, imagina se todos nós chegássemos com as nossas lamparinas e as nossas vasilhas cheias aqui. E explodíssemos esse local onde você vem para a igreja para dar, onde você vai no seu GF, porque a sua vasilha está cheia de óleo, você vai para o GF para dar, você vai no GF para derramar, não para encher a vasilha, porque a vasilha está seca. E aí o noivo vem e ele não te conhece, ele não sabe quem tu é, tua vasilha está seca, tu não tem lâmpada, não tem luz, a luz está apagada. E o maior erro dos cristãos, como cristãos, nós sempre pensamos assim, mas tem tempo, ele não está voltando ainda. Tem tempo, vai dar tempo de eu corrigir. Eu vou ajeitar. Não, tem tempo, a vida é longa. Eu tenho tempo, eu sou jovem. E aí chega lá na hora e ele não te conhece. Eu falo isso, queridos, não é para condenar você, mas é para fazer a gente pensar. E essa mensagem, ela fala comigo das minhas escolhas diárias, das minhas escolhas, da minha vasilha. E ela não tem como ela não me confrontar. Confrontar lá dentro, será que Deus, todos os dias que nós vamos a lembrar, Deus, o óleo está aqui. E é um combustível, queridos, que não é uma escolha que nós fazemos, não é o domingo que vai encher a sua vasilha. A sua vasilha, o seu extra, o extra que você vai carregar para encontrar o noivo, para ter ali, que a sua vasilha, a luz apagou, tem óleo extra. Eu tenho óleo. A lamparina não é nada, queridos. A gente não consegue fingir e fazer de conta que tem óleo. A gente não finge isso. Você pode até fazer de conta, pretender ali, tentar montar um personagem, mas você não consegue. Ninguém finge o que não tem. Ninguém faz de conta. A gente aguenta por um tempo, mas a gente não finge, queridos, aquilo que a gente não tem. E então, o que acontece? Que nos chama muito a atenção nessa hora é que as loucas, nécias, elas foram para... Quando o noivo chegou, a lâmpada apagou. E aí que vem a questão, quando eu falo, e que você tem que entender que a salvação, ela é individual. Não adianta o seu cônjuge pagar o preço por você, ele não vai pagar o preço por você. Se um ora muito e busca, não, mas a minha esposa, o meu marido está buscando, ele busca para ele. Talvez ele, sua casa, você tem que buscar para si. Aí chegou na hora, as loucas olharam para o lado. Vocês têm óleo, Nos dá um pouquinho. E elas foram sábias o suficiente, queridos, para dizer, não. Eu paguei o preço. Parece egoísta, se a gente olhar assim, até parece uma passagem assim, e o objetivo não é condenar em momento algum, não é essa ideia, jamais. Mas elas foram sábias a dizer assim, a ensinar elas, está aqui, queridas, vão lá buscar agora, então corre, busca. Vai lá fazer o teu extra e volta aqui, vamos ver se dá tempo.
Elas foram sábias. Sabe o que a gente é sábio? Quando a gente tem óleo, queridos, porque você pagou o preço pelo seu óleo. Aí chega lá, às vezes, no final da vida, ai, tu isso, tu aquilo, você aí, tarará. Mas aqui aquele que fez o extra, e eu que não fiz o extra. Eu chego lá e quero ter o mesmo que aquele que fez o extra tem, e eu não tenho. Eu não estou falando aqui de luxo, de dinheiro. Querida, eu estou falando de felicidade, de alegria, de colher família, de colher tantas coisas nessa vida. Aí chegou lá, pois é, esse aqui plantou o extra. E aí elas foram sábias. Sabe o que é sabedoria, queridos? É o senso comum santificado. É quando Deus, Ele te dá a luz e Ele te mostra o caminho e a decisão certa. E aí chegou ali, elas foram sábias o suficiente, é que nem você sabe o suficiente para saber dizer não daquilo que rouba o teu óleo. Para saber dizer não para aquilo que você não pode olhar na sua rede social. Para saber dizer não àquilo que você tem que bloquear. Para saber dizer não àquilo que rouba a intimidade com o noivo. Para saber dizer não, elas foram prudentes o suficientes para saber dizer não para aquilo que iam roubar a intimidade delas com Cristo. Elas foram sábias o suficiente para dizer não naquele momento. E nós temos que ser sábios para saber dizer não para aquilo que nos leva para longe do noivo. Você tem que ser sábio o suficiente para saber dizer não para aquilo que te leva para bem longe da presença de Deus. Para fazer a escolha certa. E elas foram sábias. E aí o que aconteceu? O noivo naquele tempo, elas saíram dali para buscar o óleo extra. Elas não estavam preparadas. Elas não fizeram um sacrifíciozinho extra para ter óleo. O óleo acabou. E elas saíram para buscar. E o noivo chegou. E aí, quando o noivo chega, as sábias, a palavra de Deus fala que elas entram e as portas se fecham. E as nécias, as loucas, chegam, batem a porta. E ele diz, eu não as conheço. Sabe sobre o que isso fala? Intimidade, queridos. Intimidade. Tem óleo quem conhece o Senhor. O óleo, ele brota da intimidade. O óleo brota de um relacionamento com Deus. O óleo, ele brota de um preço que você paga para conhecer Ele. É que nem um casamento, queridos. Né? E falando nisso, hoje estamos fazendo 23 anos de casado. Aê! E já para, né? Já vou falando, né? Não fui eu que lembrei hoje de manhã, só para avisar. E ele lembrou, porque é que lembra das datas, né? Mas ele ainda falou assim, pois é, a gente não postou nada, né? Pois é verdade, nem parabéns, né? Mas a gente já celebrou, nós já comemoramos no final de semana passado, né? Foi muito bom, né? Estivemos passeando semana passada, então a gente tem que, né, sempre achar um jeito, mas hoje 23 anos de casado. Intimidade, queridos, intimidade, a gente não tem intimidade assim, intimidade é cultivada. Intimidade é o extra. Você paga o preço para ter intimidade. Né? Quando a gente é jovem também. E várias coisas nós pagamos o preço. Quando a gente fala de relacionamento, né, não é assim, não se tem intimidade com alguém que a gente mal conhece. Tem intimidade quando a gente paga o preço. A gente sacrifica. E eu falando esses dias, eu de seguida e o Robson, nós falamos sobre isso, a gente, né, sempre fala sobre cultivar o casamento, né, sobre nós temos 3 filhos, então, para não se perder, focar nos filhos, a gente já leu bastante material sobre isso, né? Investe no casamento, em tempo junto, tempo separado, entendendo que os filhos não são o centro do casamento, nós temos que entender, e se você tem filho aqui, você tem que entender que os seus filhos não são o centro do seu casamento.
Senão, quando os filhos vão embora, o casamento acaba. Quem é o centro do casamento é o casal. O que vocês fazem junto? Quando vocês saem sozinhos? Quando os filhos, mas eles ficam chorando, que eles querem ir também. O problema é deles, eles que choram. Eu não casei com eles, eles vão embora, eles vão me deixar, né? O problema é deles. Eles que chorem. Eu sou casada, eu e o Rob, não é? Nós somos casados, nós cultivamos a intimidade. Porque quantos casais se separam quando os filhos vão embora? Não tem relacionamento, não tem intimidade, já perdeu a graça, os filhos ficavam segurando ali, fiquei para os meus filhos. E o casal, queridos, é a essência, a intimidade. É a essência do casamento. É isso que segura, e essa geração, a nossa geração precisa de exemplos de intimidade. Famílias, exemplo, casais que deem um exemplo. Eu queria ser assim. Queria casar, eu quero casar, porque é bom casar, porque é bom ter família. Será que os jovens, os adolescentes que estão à volta de vocês, eles vão dizer, é legal, eu quero ter uma família, igual do meu pai e da minha mãe, igual do fulano, talvez em casa você não tenha um exemplo tão saudável, igual ao do fulano ciclano, do outro. Eu quero ter um relacionamento saudável, eu quero ter um casamento, quero ter uma família. Será que os jovens hoje, eles olham para você, casal, e querem ter o que você tem? Eles querem construir o que você construiu? Você é referência? Quantos nós temos hoje faltando? Referência de família, de casal que paga o preço, que cultiva intimidade, que cultiva o relacionamento, que prioriza. O filho tem que saber o lugar dele. O filho é segundo, não é primeiro. E a gente falava mal das vó, né, que serviam primeiro o prato do vô. Só que hoje está tudo invertido, gente. Lá em casa não, a gente não é esse o ponto, né? Mas o filho tem que saber o lugar dele. E isso vai se perdendo, queridos, de jovens que sejam referência de intimidade com o Senhor, que paguem o preço. Eu lembro da minha... Às vezes, esses dias, tem coisa que a gente não conta para os filhos, só depois que casam, né? A gente sabe, né? Tem aquela historinha assim, a gente não conta tudo, né? O que a gente faz. Esses dias eu estava lá, né, contando as historinhas, né? Mas aí a gente não vai contar, né? Mas eu me converti na adolescência e eu lembro que no ensino médio, porque se eu falar segundo grau aqui, eu já vou ser crucificada, entrega a idade, né? Eu lembro que no ensino médio já tinha me convertido, já amava, né, Cristo, já tinha minha vida entregue, eu e a minha amiga. Alguns de vocês conhecem a Jaque do ROF, alguns de vocês conhecem. Sentava lá na frente. O ensino médio inteiro, elas falando das noitadas delas. Era sempre assim, e noitadas, e todo fim de semana, eu e a Jaque, a gente passou na igreja. Passou na igreja, né? O que vocês fizeram? Na igreja, com os adolescentes, com os jovens, né? A gente comendo pizza, X do boteco. Né? Assim a gente ia, né? Essa era e amava. Eu adorava ser adolescente, amei ser jovem, eu amei a minha juventude, era muito feliz. E aí, no final, elas diziam, bem que vocês fazem, né? Bem que tu faz. Agora, meu namorado já me largou, não quer saber mais de mim, já estou sozinha, depressiva. E assim era. Os jovens precisam de adolescentes referência. Adolescentes precisam de pilares, referência, de que sabem, escolhem, que se posicionam naquilo que acreditam. Jovens precisam de exemplo, não é trazer a lamparina aqui, mostrar as lamparinas aqui dentro da igreja. É mostrar a lamparina lá fora, gente. Brilhar lá fora, encher de óleo. E mostrar a lamparina acesa. Jovens que são referências, mulheres realizadas, solteiras, felizes, realizadas, com as suas lamparinas brilhantes e iluminadas. Homens e mulheres, mesmo que solteiros, que iluminam, que são felizes e realizados. Com o Senhor, com as suas lamparinas cheias. Intimidade, queridos. Intimidade, a gente só desenvolve no dia a dia. Não é aqui, do domingo, que o noivo
vai te conhecer. Você vai vir aqui, você vai ver ele, você vai pegar um pouquinho de óleo. Talvez você está desenvolvendo. Esse óleo ele vai na sua semana. Você vem aqui, você pega um pouco de óleo na sua lamparina durante a semana. Não, vai aguentar até o próximo domingo. Mas a vasilha, o extra, você fez uma luzinha para passar a semana. Aqui, a minha luz né? Óleo suficiente para passar a semana. Quando é que a gente faz o óleo extra? É lá no seu quarto. É lá na sua intimidade. É o a mais, é o sacrifício, queridas. É quando eu me saio da minha zona de conforto, é quando eu faço aquilo que eu não quero. Onde eu guardo. É assim que a gente faz o extra, queridos. O extra aqui, a sua lamparina, que é só a casca. Só a casca. Ela vai te dar uma luzinha para aguentar a sua semana. Mas o óleo, queridos, ele vem da intimidade que você, jovem, casado, solteiro, idoso, todas as faixas etárias, independente da situação, o óleo, queridos, o extra, você vai conseguir ele, você vai extrair ele do seu tempo de intimidade, do seu extra, de um estilo de vida. Não tem óleo extra, queridos, sem estilo de vida. O óleo extra não sai daqui. O óleo extra sai do seu dia a dia, da vida que você leva e dos sacrifícios que você faz durante a sua semana. Amém? Chamando o pessoal do louvor de volta. E meu desejo é que vocês anseiem, que vocês se preparem sim. Essa é uma mensagem que eu não quero botar medo em dizer, o Senhor está voltando hoje. Preparem-se, preparem-se. O Senhor está voltando, encham as suas vasilhas. Não estou aqui colocando medo e não quero condenar, porque toda vez que a gente ministra, eu também olho para dentro de mim mesma. É um óleo que às vezes eu me deparo. Está ficando a desejar. Meu óleo extra. E é esse óleo extra, queridos, é essa busca diária, que quando o dia mau chegar e bater na sua casa, porque o dia mau eventualmente bate. É esse óleo extra que você vai colher, porque não é sermos felizes hoje. O hoje, queridos, o hoje já passou. O hoje já foi. Você já se deu conta disso? Se nós vivermos do momento como as loucas viviam, o que nós vamos viver amanhã? Nós colhemos e nós plantamos hoje, o extra, para sermos felizes amanhã. Nós semeamos o dia a dia da intimidade, para que quando chegar a hora, o noivo bata a porta, eu te conheço. Eu sei quem tu é. Tu estava lá na intimidade comigo, eu te vi buscando, tua vasilha está cheia. Tu tem óleo. Tu não tem só lamparina. Tu tem óleo. Lamparina é a casca, queridos. Talvez todos nós estamos aqui com as nossas lamparinas. A lamparina é só esse exterior aqui. A lamparina é só essa casca. A casca, você faz de conta. A casca, a lamparina, você dá um jeito. Você faz de conta. O óleo, queridos, a luz que emana da lamparina, a gente não finge. A gente não pretende que tem. É essência, vem de dentro para fora. É óleo, é essência, é busca. É o extra que a gente faz lá no nosso quarto. É o sacrifício que a gente faz para ter intimidade, para se fazer conhecido, para ter uma reservinha extra quando o dia triste vier, porque ele vem, eu sei que ele vem, eu sei, assim como você sabe, tem dias que a gente está mal, que a gente está triste.
Mas aí é aquele óleo extra que me sustenta, que me segura, porque o dia triste ele vem, queridos. Não adianta criar uma ilusão de uma vida cristã sem problemas, de uma vida nessa terra. Enquanto nós vivermos nessa terra, você vai ter tribulação. Prudentes reservam extra para o dia da tribulação. Prudentes guardam, prudentes buscam, prudentes se preparam para quando o dia mau chegar. Amém? Vamos ficar em pé? Eu quero orar com você nessa noite. Se a sua vasilha, se a sua lamparina está com a luz apagada, se está faltando óleo, se você está andando um dia de cada vez, tem vindo aqui buscar óleo, mas não tem sido suficiente, eu quero orar por você. Nós estamos como equipe aqui prontos para orar com você. Se a luta tem sido difícil, nós queremos orar com você. Se está faltando óleo, nós queremos orar com você. Está faltando intimidade, se você está com medo, nós queremos orar com você. Cristo, Ele vem para todos nós. E a minha oração é que o dia que Ele chegar, eu esteja lá, meu marido esteja lá, os meus filhos estejam lá, todos nós estejamos prontos à espera. Eu quero que meu oração é que todos nós estejamos lá, todos juntos. E se você está precisando de um óleo extra, você pode vir aqui à frente, nós vamos estar orando por você. Amém?